Isso, agora sim. Então, declaro aberta a nossa terceira reunião ordinária da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo, agradecendo a presença de todas e todos nessa noite calorenta, do dia 17 de abril de 2024, reunião que é secretariada pela Super Juliana Akaishi. E hoje, gente, é uma enorme, imensa satisfação ter a presença da professora Taeyon Cho, uma enorme especialista estudiosa do tema de privacidade e proteção de dados. A Thay dá aula na FAAP, a Thay dá aula em todo lugar, além de dar aula, trabalha bastante na área, e com a Samantha, que é integrante plena da nossa comissão, ela é coordenadora de privacidade e de e-commerce, DPO do Mercado Livre, né? As duas viajando aí em reuniões internacionais, vão contar para nós o que elas aprenderam nesse encontro. Muito legal, que elas ficaram postando, né, botando stories, postando aí umas fotos bem chiques no Instagram, e elas vão falar um tema que para nós é muito importante, dar continuidade ao trabalho da comissão, que a gente vem desenvolvendo muito agora em 2024, que são as novas tendências em proteção de dados e inteligência artificial. Dois temas que andam juntos, dois temas aí que vão merecer possivelmente uma nova, né, uma regulação daqui a pouco, talvez ainda esse ano. Então, sem mais delongas, eu tenho a enorme satisfação de passar a palavra aí para a Thay e para a Samantha, não sei como elas se organizaram, mas está com vocês, gente. Coletivamente, a palavra está passada, uma ótima apresentação. E aí, ao final, bom, durante a reunião, quem tiver perguntas pode passar no chat ou passar no WhatsApp aí para a Duda, que a gente organiza e elas respondem. Obrigado, gente. Presidente, consegue... Obrigada, doutor Solano. Opa, Você sorry, quer tá? compartilhar? Fica à vontade. Eu preciso da permissão de host para poder dar o share. Ai, gente, vocês ficam falando coisas difíceis para eu fazer aqui. Eu tenho que dar permissão de quê que eu tenho que fazer? Para eu poder compartilhar a tela, Solano. E como é que faz isso? Essa é uma ótima pergunta. Eu só sei mexer no Google Meet. Eu não sei mexer direito nesse negócio aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que dar permissão. Ixi. Deve estar. Caramba. Hum. Se alguém souber e puder ensinar a gente, eu Algum agradeço. especialista no chat. Exatamente. Se é algum especialista. Breakdown, captions. Tá? Eu não tenho nenhuma opção dessas aqui, não, viu? Bom, a gente pode fazer também sem, né, Thay? Deixa eu ver se eu consigo. Podemos. Se eu consigo transferir o host para você, tá? E como é que eu faço isso, não? Acho que na hora que você sair, ele deve passar para a Juliana. Deixa eu tentar aqui. Qualquer coisa, então, vocês me falem que eu volto. Isso aí. A Camila está colocando aqui que clica no nome dela e habilita como host no chat. Ah, tá. Pode ser. Boa, vou tentar aqui, então. Vou falar alguma coisa aqui, tá? Escreve aqui no chat. Para eu falar o quê? No Tá, chat? escreve um oi aqui no chat. Não, acho que é no nome dela lá em cima, não no Não chat. é no chat? Não é no chat. Ela escreveu no chat, a Camila. Acho que se você for o nome dela na lista Clique de host, participantes... achei. Passei Show? para Samantha Oliveira aqui, então. A Samantha Oliveira passou a Ótimo. ser a host. Eu fiquei como host, aí que essa missão é difícil. Então pode cair, entendeu? Então, gente, de novo, Com a boa reunião internet para do todas e Meli para todos. hoje? Obrigada. Vê se você consegue, Fá. Pronto, vocês estão vendo? Tá chegando, amiga. A minha internet. Mas o professor, doutor Solano, nos deixou aqui um desafio enorme, porque para representar o nosso querido presidente da comissão, que para nós, né, é a sumidade ali no assunto, a barra ficou altíssima. Então, de nossa parte, né, da minha e da Samantha, depois ela ratifica, né, com a procuração dela, a gente vai dar o nosso melhor. E aí, quando a gente montou esses slides, eu acho que uma das coisas que veio à nossa mente é que, muito embora a gente esteja num público aqui da comissão e formada por advogados, a gente queria dar um pouco da visão do que a gente viu lá fora e que a gente sabe que são desafios que as empresas elas vão ter daqui para frente.
porque a inteligência artificial, ou pelo menos, né, o início dessas aplicações que a gente vai utilizar para essa finalidade, elas já são realidade. E muitas das empresas, com medo um pouco, né, de como vai inserir isso dentro dos fluxos ali corporativos, eu acho que elas estão evitando, né, tratar ali do assunto, mas a gente sabe que principalmente naquelas situações em que a gente tem um volume alto de tratamento de dados, a gente vai ter que tomar decisão, a gente de fato vai ter que fazer. Mas antes disso, só para fazer um esquenta com vocês, e porque até no sábado, né, eu tive a oportunidade de estar numa outra comissão lá na OAB, e eu achei interessante que talvez as pessoas não tenham uma clareza muito certa, principalmente quando a gente tem aplicações ali de deepfake. Então, existe uma questão conceitual que talvez deepfake seja uma inteligência artificial e, na verdade, não é. Mas nessas questões de deepfake é que eu acho que começa justamente os nossos desafios como operadores do direito e pessoas que vão dar consultoria para essas empresas, de como, na verdade, a gente vai orientar no que se refere às questões inerentes à proteção de dados. A gente tem inúmeras aplicações no mercado, alguns, inclusive, né, de software livre, que as pessoas elas têm utilizado para criar uma realidade ali paralela, né? Então, no fundo, é isso que a gente chama ali de deepfake, porque você pode desde criar coisas que não existem, né, como coisas que existem, mas em cima delas ali trazer uma verdade para aquele momento. Então, sempre a gente tem nessa realidade um ser humano por trás dessa aplicação que vai usar, e aí não necessariamente ali de uma forma ética, né, e responsável. Ali à direita, no topo, se vocês puderem ver essa fotografia, foi feito um desafio, né, para que aquele aplicativo ele pudesse fazer uma produção. E o que era, na verdade, essa produção? É o Leonardo da Vinci, eu não sei se vocês sabem, mas, né, esse é o nosso querido Leonardo da Vinci, e o desafio foi ele recriar o momento que Leonardo da Vinci ele conhece a Mona Lisa. E aí vem essa fotografia, que é linda, é até poética, mas ninguém sabe, né, se de fato isso aconteceu. Existem várias teses, né, de conspiração ou não ali em cima dessa questão do Leonardo junto com a Mona Lisa, mas ele vem e traz essa criação. Então, quando a gente está diante ali desse cenário, até em razão, né, eu acho que da imagem que nos traz, para vocês, né, Bruno, Marcelo, Ana, que eu estou vendo aqui vocês aqui, só por isso, tá? Não é chamada oral, não. Mas vocês se ofenderiam? Vocês acham que, de alguma forma, o Leonardo da Vinci ia ficar ofendido se ele visse, né, uma fotografia dessas ali, que foi criada ali por uma inteligência, e ele gerou essa imagem, que a gente acha que, né, na nossa cabeça pode ter existido, mas ali a gente pediu e fez o desafio, ele criou? O que vocês acham? A Bruna acredita que não, ela não tem tanta certeza, né? Porque ela não conheceu o Leonardo, eu também não conheci, né? Mas a gente está supondo aqui na nossa realidade, né, desse momento, desse século. E parece que não, né? Talvez não, talvez ele não ficasse, ele até ficasse maravilhado, né? E ele pensasse ali de que forma que ele criaria. Só que lá para baixo, do lado esquerdo, eu não sei se vocês já viram essa foto, mas aqui que eu acho que começa a questão das discussões, né? Tem o nosso querido Papa Francisco e a inteligência artificial, esse aplicativo, ele criou, né, uma imagem dele. Olha que coisa linda. Essa jaqueta branca maravilhosa é Dolce Gabbana, achei chique, né? E ele tá com esse óculos ali. Só que, qual que é o ponto? Isso não aconteceu. E a gente está lidando ali com uma figura pública. Isso entrou nas redes, foi disseminado, e aí começa, eu acho que é exatamente essa discussão. Quais são, né, os limites éticos? Vem uma discussão ali de liberdade, que eu acho que muito a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, mas eu acho que esse não é o cerne, né, da discussão que a gente está pondo aqui. Mas o fato é que uma parte da população acreditou que essa foto existiu,
E aí começa, né, aquela enxurrada de pessoas tentando agredir o próprio Papa, porque é contra o princípio dele, tá certo? E tem outros que olharam e falaram, não, impossível, né? Isso deve ter sido ali uma criação ali de inteligência artificial, e aí começa essas discussões, né, que a gente vai vivenciar ali como um todo. E eu estou trazendo isso porque, na verdade, eu quero contar um caso para vocês, que não é de inteligência artificial, está ligado à questão de deepfake, mas ele está intimamente ligado às questões de proteção de dados, e isso vai reverberar no futuro, naquilo que a gente tem diante dos nossos olhos, tá? Um belo dia, eu fui contactada, né, por uma pessoa que chama Yoda, tá? Não existe, né? O Yoda existe no Star Wars, né? Para quem é fã, como eu, tá certo? Mas a gente tem que dar um nome ali também para proteger a privacidade, tá certo? Ele é um profissional liberal. E em razão do exercício da atividade dele, Yoda começou a fazer o uso de mídias sociais. E a gente considera que ele é um hard user, né? Um belo dia ele entendeu que a forma dele engajar os pacientes dele ou, né, aqueles que têm um interesse nas atividades, porque ele também tinha uma atividade acadêmica, era estar muito presente no Instagram. E aí começa. Rede social é um vício, né, pessoal? Antes você começa ali com uma postagem, né, mais tímida, aí o negócio vai acontecendo, quando você vê, você está lá toda hora, todo minuto ali na rede. E o que aconteceu com o Yoda? Ele ia na academia, ele fazia aquele vídeo, né? Ele ia no restaurante, ele começava a postar. E, de repente, ele conquistou vários seguidores. E é engraçado que um belo dia ele estava no local de trabalho dele, ele recebe uma notificação, né, por meio ali de um advogado que ele não conhece, representando uma terceira pessoa, que por um acaso era uma cidadã norte-americana. Olha isso. E qual que era a alegação da notificação? Que ao longo de mais de um ano, esta senhora norte-americana manteve um relacionamento com este profissional, né, que era o Yoda. E aí ele achou que era uma fraude, né, porque hoje em dia isso acontece. E quando ele trouxe a questão da notificação, eu comecei a ler, ele viu que eu não ri, né, porque ele achou que era fraude, eu comecei a olhar e falei, olha, existe uma certa plausibilidade, talvez a gente tenha que se atentar para o que aconteceu. Durante a investigação que a gente fez, e aí a gente teve a colaboração do advogado, né, dessa cidadã norte-americana, a gente conseguiu coletar mais de 1.500 documentos, tá? Que numa investigação normal, porque eu também trabalho ali em compliance, talvez demandaria ali eu ter um monte de pessoas ali trabalhando com a gente para que a gente pudesse, de repente, no final de semana, entregar o resultado, né, dessa verificação. O ponto é que, durante a sequência, né, desses trabalhos, a gente começou a verificar uma série de problemas nos documentos, nas cópias dos documentos. Os próprios documentos estavam fraudados. E aí, a história que, na verdade, esse fraudador ele contou era muito parecido com a história do Yoda. Por quê? Porque tinha os dados da mãe dele, então tinha o nome da mãe, tinha, na verdade, a rede de amizade ali que ele tinha, onde, na verdade, ele tinha estudado, quando que ele tinha conseguido o título, né, de doutorado dele, e aí vai. E o mais assustador é que a pessoa ali, né, essa cidadã norte-americana, ela alegava, né, que no final é a vítima, mas o Yoda também, né, depois a gente nota que ele é tão vítima quanto, ela alega que fez um vídeo com ele, uma videoconferência. E aí, eu tomei a liberdade, né, de fazer esse call com essa vítima, junto com o advogado dela. E eu não sei se vocês sabem, mas hoje a gente tem uma série de aplicativos que você não precisa pagar, que são livres. E que interessante, você bota a foto e aí na hora você está ali no vídeo e aí vem a cara da pessoa. E inclusive você pode mudar a voz. E aí começa essa história.
Então, aonde que está essa questão do limite da proteção de dados, ou o que a gente tem que ter com relação à proteção de dados nessas aplicações de IA, e que justamente eles estão evoluindo e que a gente pode utilizar o deepfake para fazer isso. Esse é o que é o ponto, eu acho, da história. E é para isso que a gente está evoluindo. Infelizmente, essa senhora que foi vítima dessa fraude, né, ela tinha milhares de mensagens ali trocadas, né, mas a gente conseguiu, obviamente, demonstrar fraude, inclusive grotesca, nesses documentos. E quando ela viu a simulação do vídeo que eu fiz, ela entendeu o que tinha acontecido. Só que até então, o que aconteceu? Ela já tinha feito 5 depósitos, que totalizava mais ou menos $1 milhão. Ela perdeu $1 milhão ali para esse fraudador. Obviamente, a transferência da conta que ela fez não foi para a conta do Yoda, foi para a conta de 5 pessoas diferentes, mas para vocês entenderem o que é esse cenário hoje de deepfake, inteligência artificial, que está evoluindo para isso, e que pode ser usado, né? Tem esse mau uso ali dessas informações, e a gente tem essas questões ali colocadas. Então, isso acontece no dia a dia, porque no fundo, o que o fraudador fez foi efetivamente ali fazer uma engenharia social em cima de informações que o próprio Yoda divulgou. Então, como na verdade, principalmente aqui no Brasil, e algo que acontece também no mundo, mas aqui eu acho que, né, a gente tem um pouco dessa história de não ter a cultura de proteção de dados, como a gente vai mudar esse jogo? Como é que a gente vai trabalhar, aí sim, com os nossos cidadãos, né, para incutir essa questão ali da cultura de dados e não e não estar suscetível a esse tipo de fraude ali que é colocado, tá? Então, eu vou agora passar a palavra para a Samantha, porque daí ela vai falar agora do deepfake com IA. Obrigada, professora Thay, dizer aqui para começar, boa noite a todos e todas de novo, que eu adoro essa nossa dupla, eu e Thay, já é uma dupla de longa data, que eu sou muito ciumenta, então vocês verem ela fazendo dupla com alguém, vocês, por favor, falem para mim, porque eu sou bem ciumenta. Mas vamos lá, falar um pouquinho ali sobre, né, as sutilezas que a gente tem nessa tecnologia, porque hoje todo mundo fala em IA, tudo é IA, qualquer automação é IA, e a gente fica meio que, né, tentando regulamentar IA sem saber que existem diferenças do ponto de vista técnico que são muito relevantes. Por que elas são tão relevantes? Porque a coleta de dados vai acontecer de uma forma diferente em cada uma delas, e aí vocês sabem, né? A maioria aqui somos todos advogados, que a coleta de dados é o ponto de entrada dessa matéria-prima dentro da tecnologia, e se eu tiver um vício na origem, eu vou ter toda uma cadeia ali também viciada, ou irregular ou ilícita, tanto faz, está sujeita à LGPD, e a gente vai ter toda a gradação ali das penalidades. Então, quando a gente fala de machine learning, o que a gente está falando? Nada mais é do que uma técnica que permite uma coleta massiva de dados, onde a tecnologia vai processar essa grande camada de dados que a alimentou, e ela vai tomar decisões baseadas nessa massa-prima, nessa matéria-prima que são os dados. Ela vai tomar uma decisão, ela vai poder fazer ali um determinado comportamento preditivo a partir do que ela aprendeu com esses dados. E o que é importante falar no machine learning, pessoal, é que ele pode ser supervisionado ou não supervisionado, ou seja, eu tenho uma grande massa de dados coletada de uma determinada origem, que a gente precisa garantir a licitude da entrada desse dado dentro da tecnologia, e aí eu posso ter um ser humano calibrando essa máquina, né, esse procedimento aí do machine learning. A inteligência artificial, ela tem uma sutileza, que ela está justamente na habilidade da tecnologia se passar por um ser humano, por uma característica humana, como, por exemplo, a fala, né, a voz ali, as imagens da pessoa. E o deep learning, a gente tem também uma grande quantidade de dados que vai entrar, ela é muito parecido
com machine learning, então é um processamento bem massivo de dados, esses dados entram lá, só que a diferença do deep learning para o machine learning, a gente pode pensar que o deep seria assim, uma categoria de machine learning. Ai, meu Deus, peraí, gente, problema de luz aqui na empresa, rapidão. Mil perdões pela falha técnica. Então, o Deep Learning, ele seria uma técnica dentro do Machine Learning que vai trabalhar esses dados com uma camada de rede neural. É o que eles sempre falam ali do RNA, vocês já devem ter escutado falar, né? De redes neurais artificiais. Porque no Machine Learning ele vai fazer um processamento massivo dos dados de entrada, mas no Deep Learning ele vai simular ondas cerebrais entre esses dados como se fosse um cérebro humano, né? E essa possibilidade ali de fazer esse ligamento entre várias redes neurais é o que vai permitir o Deep Learning a fazer ali simulação de comportamentos muito parecidos com o ser humano na sua categoria. Então, são camadas não lineares que simulam basicamente uma interconexão entre todos esses dados, diferente do machine learning, e nessa interconexão de dados, que a gente tem algo muito similar com um cérebro humano ali, a gente vai chegar muito perto dessas características de ser humano que vai ser feita pela máquina. Então, basicamente, a gente teria inteligência artificial em cima de tudo, usando o machine learning, o deep learning seria uma sofisticação ali desses dados, desse tratamento de dados. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o que veio primeiro aqui que a gente está falando? A inteligência artificial no conceito do Turing, que a gente vê naquele filme, que é super legal, que agora eu esqueci o nome, acho que é um dos primeiros filmes que fala que inventaram o computador, ele é de 1956. O Deep Learning, ele nasceu conceitualmente muito antes, em 1943. Então, tipo, a inteligência artificial ela foi se sofisticando a partir dessas camadas de redes neurais de Deep Learning. E aí, dentro da IA, propriamente dita, que envolve todas essas camadas que eu comentei, a gente tem ali uma IA que é geradora de conteúdo, uma IA que ela é discriminadora, e aí a junção dessas duas IAs, digamos assim, dessas duas tecnologias, eles vão gerar o que o pessoal chama desse GAN, que são as redes adversariais ali generativas. Então, como os nomes são meio complexos aqui, eu trouxe para vocês uns slides, uns exemplos que o time de tecnologia usou para me explicar o que era e começar a fazer sentido para mim. Sobre o ponto de tecnologia, basicamente, uma IA que vai gerar o conteúdo é aquela que ela vai pegar uma massa de dados de entrada e ela vai imputar uma informação nova, ela realmente vai gerar esse conteúdo. A IA, aquela discriminadora, ela vai pegar uma determinada dado diante dela e ela vai apontar se aquele dado é falso ou verdadeiro. Numa linguagem de programação, essa IA discriminadora, ela simplesmente vai apontar se é 0 ou 1, para dizer falso ou verdadeiro. Ela é uma linguagem um pouco mais binária nesse sentido. Então, um exemplo que o pessoal costuma dar, e aí esse exemplo, ele é exatamente a mesma coisa para uma deepfake, quando a gente faz testes dentro de um ambiente controlado relacionados à falsificação de células, de notas. Então, eu tenho uma nota falsa e uma nota verdadeira. A gente faz uma leitura de OCR dessas duas notas, por exemplo. A IA vai aprender essa informação, né, por machine learning / deep learning, e ela vai mostrar, ó, discriminar ali o que é uma nota falsa e o que é uma nota verdadeira. A IA geradora, a partir desses dois resultados de verdadeiro ou falso, ele vai criar um terceiro elemento e sobrepor a esses dois que foram feitos. Então, quando a gente fala de deepfake, o que a gente tem em termos assim de como que a gente pode identificar e como que a tecnologia atua para identificar que eu estou de fato diante de um deepfake. Ele não consegue ter um caráter tridimensional. O que isso significa? Eu tenho um conteúdo que foi gerado a partir ali dessas duas IAs discriminadoras,
se sobrepondo a elas, ou seja, eu não tenho uma visão holística, unidimensional de uma determinada coisa, pessoa, imagem, eu tenho quase que essa sobreposição em nível, digamos, bidimensional. Antigamente, quando a gente tinha deepfakes, era muito fácil de reconhecer que era um deepfake, porque a voz da pessoa não era conectada com a boca, então você tinha ali claramente um deepfake, porque a sua imagem dizia uma coisa e a voz associada à imagem dizia outra. Então você via esse gap de timing na hora que a pessoa estava falando, porque você tinha justamente isso. Ela foi gerado um conteúdo em cima de um conteúdo verdadeiro. Claro que daí isso foi se sofisticando, né, ao longo do tempo. Hoje você quase não vê mais esse delay, esse descompasso entre voz e imagem, transformando ela em algo muito mais difícil, né, de você ser ali identificada a olho nu e representando o que a professora Thay estava falando com a gente mais cedo, né? Você tem uma dificuldade dos mecanismos de autenticação, de poder identificar que aquilo é um deepfake, não é a pessoa original, porque ela é realmente assim, ela é quase que muito fidedigna essa cópia, e aí você começa a pensar em exemplos que sejam, de fato, muito próprios do mercado. Então, pegando aqui um exemplo nosso de Mercado Livre, Mercado Pago, mais Mercado Pago no processamento, né? Quando a gente faz uma transação bancária, a gente tem um processo de autenticação, onde usamos ali a biometria, a liveness, né? Enfim, qual tipo que a gente, que a empresa queira, e de fato você pode ter um deepfake tentando passar por esse processo de autenticação, que foi justamente o que a professora Thay falou. Às vezes a boca a gente não consegue perceber, mas itens como, por exemplo, ponta das orelhas fazem muita diferença dentro desse tipo de identificar se é deepfake ou não. E aqui eu vou passar de novo para a professora Thay, que eu só dei uma pincelada nessa parte um pouquinho mais de tech, para a gente voltar para um mundo que é muito mais confortável jurídico. Mas dentro dessa explicação que foi trazida ali pela professora Samantha, existe uma questão que eu acho que está assolando o mundo, que é justamente o uso da IA de alguma forma, entendido ali de forma discriminatória. Solano deu um spoiler, mas de fato eu tive um prazer imenso de estar com a professora Samantha, algumas semanas atrás, no Congresso Internacional do IAPP, né? O IAPP ele é um organismo, né? Uma instituição que agrega profissionais da área de privacidade ali do mundo todo, e é incrível. A IA já faz parte da nossa realidade. Todos os painéis, independente da questão ali, se ele está direcionada a direito do trabalho, a questão de proteção de dados ali dos colaboradores, se ele está direcionado sobre a atuação das autoridades, a preocupação ela é comum. Como, na verdade, a gente vai regrar ou regular a questão da inteligência artificial nos usos, né, principalmente do que já está acontecendo ali nas empresas como um todo. Então, eu trouxe aqui um case, né, interessante para a gente parar para pensar, porque isso vai chegar de alguma forma, essas discussões, elas vão permear as discussões aqui no Brasil. Pode passar, Samantha. Obrigada. Tem um caso aqui, que é o caso da Clearview. Quem aqui já tinha ouvido falar da Clearview? Pode levantar o dedinho, mandar reação, fique à vontade, gente. Tem gente que fez assim, olha que legal. Bom, o que aconteceu aqui? Esse caso, gente, é realmente de arrepiar. A Clearview era uma empresa que eu não sei se, né, para quem não ouviu falar, mas ela tem um banco de dados de mais de 40 bilhões de pessoas. Isso quer dizer o seguinte, que tem foto ali de gente que está viva hoje, tá certo? E também deve ter foto de gente ali falecida. Mas o que eles conseguiram desenvolver? Era, na verdade, uma aplicação, né, que fazia a leitura da biometria facial. E ao longo
longo do tempo, eles conseguiram acessar bancos de dados públicos ou, né, alguns privados que foram fornecidos a eles, e aí ele fazia o famoso matching. Olha que legal. E também, né, ele começou a usar robozinhos, sabe aqueles robôs bem bonitinhos ali? Então, o que o professor Solano falou, ele começava a entrar nas mídias sociais. E aí ele falava, eu sei que esse é o match, então aqui o match estava no local tal, não sei o quê, e ele começou a começar a construir um histórico. E dentro daquele cenário técnico que a professora Samantha trouxe, a gente tem dois viés, né? A gente pode ter ali uma geração de informação, quando você usa ali como banco de dados, mas eu posso ter uma questão de discriminação em que a própria máquina, o software ali, ele toma uma decisão e fala, né, com relação ao histórico daquela pessoa. Ele construiu uma narrativa sobre aquela pessoa. E aí, pasmem vocês, a gente tem o uso, né, dessas informações que, num primeiro momento, a gente pode achar que é para o bem, né? Nesse caso aqui, né, no primeiro, que tem um memorando aqui em cima, existiu uma questão que eles começaram a usar o Clearview para identificar criminosos. Então, peraí, agora, né, eu vou usar essas informações, identifiquei ali, né, que ele é um criminoso, porque naquele dia, no local tal, na hora tal, ele estava, e aí ele pega, né, ele cospe esse relatório, e ele traz a história, o histórico, e fala, ó, ele é o criminoso. Quando isso começou a acontecer, a gente teve dois cenários ali importantes, que aí a gente vai comentar. Um, a Europa, por conta da GDPR, tá certo? Que a gente está falando das questões ali de uso, né, dos dados pessoais. Não, pode voltar lá, eu vou falar do outro caso. E aí, opa, obrigada, Samantha. E o outro, né, a gente pode ter ali um senso da posição dos Estados Unidos, porque quando a gente para pensar sobre legislação de proteção de dados, a gente tem eminentemente aquele bloco europeu que está fundamentado na GDPR, né, com base, né, no qual a gente tem uma grande influência para a nossa LGPD, e está aí a discussão, ou os Estados Unidos, que até então, né, agora que ele começa a ter algumas legislações, não especificamente ali uma legislação geral de proteção de dados, mas a gente tem ali, né, alguns passos, alguns estados trazendo a legislação de proteção de dados, mas no senso de proteger o consumidor. Então, eles estão passando o que a gente passou há mais de 20 anos ali com o nosso CDC. Então, eu fico falando que eles são beginners, eu falo isso para os meus amigos americanos, vocês são beginners, vocês têm que aprender com a gente aqui no Brasil, que a gente já passou por muita coisa. Mas, quando a gente pensa nessa questão do território, na Europa ficou com medo, porque ela falou, poxa, você está usando para isso, mas o que impede de você vender e dar acesso a esses dados para entidades privadas, e as entidades privadas, de repente, usarem essas informações sem que as pessoas saibam, né, sem a transparência ali adequada, e aí, já que tem uma questão discriminatória, não necessariamente, né, uma finalidade discriminatória, mas eu vou usar para definir 1, 2 ou 3 ali, como disse a Samantha, que vocês façam esse uso sem observar devidamente ali, talvez, os limites éticos ou legais. Esse é o ponto. Então, a Europa, gente, começou um trabalho para banir o Clearview lá da Europa. E, inclusive, eles começaram, né, as autoridades de supervisão lá começaram a multar a empresa da Clearview, que é uma forma de você tirar a empresa ali do mercado, né? E a gente tem multas milionárias, né? Uma delas ali de 40 milhões de euros. Quando a gente pensa ali nos Estados Unidos, essa foto de baixo, o que aconteceu? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para Nova York, mas a gente tem lá o Madison Square Garden, né? Tem shows lá, né? Acontecem jogos, né, de basquete. E os donos do Magic Square Garden começaram a usar essa mesma aplicação, mas para outras finalidades. Olha isso, Marcelo, sabe o que eles estavam fazendo? Eles começaram a criar uma lista de restrição, o que a gente chamaria no nosso latim muito lindo, personas não gratas, entendeu? Então, essa pessoa que está aqui embaixo, do lado direito, ela é uma repórter americana, que escreveu algumas notas em desfavor, né, dos donos ali do Madison Square Garden, no que
ela foi convidada por uma amiga para assistir a final ali de um jogo ali de NBA. Olha isso, né? Um momento único da vida dela. Na hora que ela adentrou o recinto, e tinha uma câmera de captura de biometria facial que estava linkado a esse, né, sistema ali da Clearview, ele cuspiu e falou, ó, persona não grata, olha a situação. Ela foi convidada pelo segurança a se retirar ali do recinto e não assistir o jogo. É isso que aconteceu. Então, uma das discussões que ficou é que os Estados Unidos, na verdade, ele não ficou necessariamente com medo, ele achou inapropriado diante dos princípios constitucionais que eles têm, né, ali na Carta Magna deles, e ele proibiu o uso do Clearview. Por outro lado, o governo, o que ele fez? Olha só, Clearview, você não pode deixar a entidade privada usar ali o seu sistema, mas está aqui, você ganhou um contrato comigo, e agora eles usam essa tecnologia, né, para fazer monitoramento de cidadãos. No final, é isso que está acontecendo. Vocês entendem? E aí eu contei para vocês, né, que eu tive a alegria, né, de ir para esse evento, e a gente foi em datas diferentes, obviamente, né, por conta de compromisso. No que eu cheguei lá no aeroporto em Washington, quando eu parei ali na cabine, né, de imigração ali para poder passar, a policial já sabia que eu era Thay. Olha que maravilha, não dei nenhum passaporte para ela. Mas o sistema, né, nesse aeroporto em específico, ele provavelmente já estava, através das câmeras de biometria, me monitorando. E aí, por conta do banco de dados que já existia ali disponível, ele já sabia que eu ia chegar ali na cabine para passar o meu passaporte. Foi bom no seguinte sentido, graças a Deus que eu sou uma pessoa que eu não fiz nada, gente. Então, como eu sou criminosa, eu passei em menos de um minuto, né? No que eu cheguei na cabine, ela falou, oi, Thay, já olhou, tirou foto, não sei o quê, menos de 30 segundos eu passei. Mas quando a gente é advogada, a gente tem que parar para pensar, e como é que fica a questão da paridade das armas, né? Eu fico pensando nisso. Porque se eles usam e eles têm o uso exclusivo dessa aplicação, eles podem, com base nessa aplicação, criar casos sobre os quais talvez a gente, né, os advogados, a gente não tenha acesso à informação full, inclusive para poder fazer a defesa, né, dos nossos clientes. Só que a inteligência artificial, gente, ele é algo que veio para ficar. Então, eu acho que a nossa discussão agora é como, na verdade, a gente vai trabalhar nas premissas. Quer ver um exemplo? Pode passar ali. O próximo slide, Samantha. Obrigada. Uma das aplicações que a gente viu e está bem disseminado, vocês sabiam que hoje, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente tem o uso de inteligência artificial ali para alguns fluxos, por exemplo, de recrutamento e seleção? Essas empresas que são globalizadas e que, em razão disso, né, elas têm para determinados cargos e funções características, né, de pessoas para ocupar essas posições, desde educação, né, o que a gente chama de hard skills ou soft skills. Algumas dessas empresas, já que elas têm, né, a gente está falando de milhares de pessoas ou milhões de pessoas que trabalham ali no mundo, eles começaram a usar essa inteligência artificial para efeitos de recrutamento e seleção. Então, quando ela abre uma vaga, a gente pode ter, né, milhares de candidatos. Se eu deixasse isso na mão de um recrutador, provavelmente ele ia demorar meses para dar uma batida de olho ali no currículo e aí fazer primeiro uma seleção prévia de currículo, certo? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a usar uma aplicação que você imputa esses currículos na aplicação, aí, com base nas características da vaga, ele faz uma seleção e você fala, ó, eu quero 10 candidatos. Ele seleciona os mais 10 que ele acha que é fit para a vaga, e aí o recrutador, aí sim, ele tem um contato humano para tomar uma decisão dentre os 10, quem que ele vai escolher ali para a vaga. Tudo bem? Bom, questão aqui que a gente vai ter que discutir, e é um problema. A Europa está preocupada. Qual que é sempre, né, a opção que a Europa tem feito e que a gente segue um pouco também desse modelo? Ele vai para a regulação. Então, essa é uma das questões que a gente tem uma discussão, e aí eu vou fazer um desafio. Alguém aqui, né, nos últimos 5 anos, vocês lembram de alguma empresa europeia que tenha inovado nessas aplicações de inteligência artificial? Juliana já deu risada, que ela já sabe a resposta.
mas eu estou fazendo um desafio. Alguém se lembra? Roberta já disse que não, ela está triste. É verdade. E se eu perguntar para vocês, nos últimos 5 anos, qual que é a empresa americana que vocês se lembram de ter feito uma inovação? Brinda, não pode fingir que você não sabe. A gente tem várias. Você pode falar de, né? Pode falar de várias, né? Principalmente essas que estão investindo ali a fundo, mas a gente sabe, a lista é grande, é exatamente isso. E, né, engraçado, as empresas europeias estão usando as empresas americanas, que são esses aplicativos, essas aplicações ali que eles criaram. Aonde que eu quero chegar? Qual foi a resposta, né, dos Estados Unidos, mais especificamente o comissário, que equivale ali ao que a gente tem dentro do Ministério do Trabalho, por exemplo, o secretário-geral, sabe, desses assuntos? Ele está preocupado, mas ele não está preocupado em regular. Porque ele fala, olha, a regulação ela é muito legal, só que o problema é se a gente vai ter uma efetividade ou não nisso. Então, uma das discussões que a gente está tendo é a seguinte: será que, né, dos challenges que a gente tem, em razão do uso da inteligência artificial, as empresas vão ter que informar para aqueles candidatos que não foram escolhidos para a vaga quais são as razões dele não ter sido escolhido? Olha isso, porque não é discriminatório, não é 1 para 1. Então, as pessoas com base na legislação de proteção de dados, eles não têm o direito de saber? Essa é a discussão. Só que a resposta ela está um pouco anterior. Mesmo na época analógica, a gente não fazia isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, investigações de compliance, olha que louco, e aí dá, às vezes, né, uma violação do Código de Conduta e a gente faz a demissão justa causa, a gente dá o relatório para o demitido? Não, porque, na verdade, eu tenho, além de informações confidenciais e sensíveis, eu tenho informações de outras pessoas. Eu tenho a declaração do denunciante, eu tenho declarações de eventuais vítimas que, de repente, passaram por aquele assédio. Esse é um pouco do raciocínio. Os Estados Unidos, ele tomou a decisão que ele não quer regular isso. O que ele está preocupado? Ele quer entender se a empresa, na hora que ela fez a contratação daquela inteligência artificial, ela fez as verificações para entender se na formação daquela aplicação eu tenho as premissas colocadas de ética, as premissas legais, né? As jurídicas ali necessárias de riscos ali de privacidade, eles foram ou não congregados ali nesses sistemas. Então, essa eu acho que é o cerne da discussão do ponto de vista jurídico, mas que tem um cunho econômico que a gente vai enfrentar aqui no Brasil, porque a inteligência artificial ela está aí e as empresas vão ter que usar, porque elas ajudam, né, a gente ter agilidade ali na entrega dos nossos trabalhos, tudo bem? Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Samanta, que ela vai falar dessas questões éticas ali e legais. Obrigada, Thay. Bom, pessoal, como a Thay comentou, assim, todas as decisões que a IA vai tomar, elas sim envolvem um certo cunho de transparência e ética, né? E a gente precisa, até como advogados, né, bons advogados que somos, orientar os nossos clientes. E aí a gente tem um primeiro desafio, que é como que eu transformo um conceito extremamente etéreo, né, ética, em algo que seja, de fato, né, uma conformidade jurídica com a LGPD e com, né, o futuro marco legal de inteligência artificial que vai viver no Brasil e com todas as outras normas e legislações que são aplicáveis ao contexto da nossa organização. E aí tem esse desafio, né? O primeiro passo é realmente tentar, né, mostrar uma cadeia de rastreabilidade onde eu consiga evidenciar com fatos, argumentos concretos, né, provas concretas de que, a minha aplicação em inteligência artificial, ela foi desenvolvida de uma forma lícita, ou seja, todo o processo, né, de concepção da aplicação, ele de fato contou com a ajuda de um especialista que deu ali as suas recomendações, os seus aconselhamentos sobre como construir de forma sustentável
um produto e um serviço com uso de inteligência artificial, vamos ter que sedimentar aqui também com evidências de como que, né, esses princípios, esses valores, de fato, estão embarcados dentro dessa tecnologia. Como a gente ainda não tem uma regulamentação propriamente dita aqui no Brasil, né, desconsiderando um pouquinho que a Europa já tem ali o seu AI Act, mas ainda tem esse período de adaptação, mas já está valendo lá, o desafio começa ali em tentar entender como que a gente transforma esses princípios em de fato, ações concretas para isso. Então, se a gente pegar os princípios da OCDE, se a gente pegar grandes padrões de mercado que sejam internacionalmente reconhecidos, como uma NIST, como uma ISO, a gente começa a entender dentro desses conceitos ali, tanto do ponto de vista de tecnologia, quanto, né, mais principiológicos, jurídicos, para fazer as nossas, digamos, declarações, né, ali aquele compromisso que a empresa assume publicamente com o mercado de que ela é uma empresa ética e, portanto, para ela ser ética, ela tem uma capacidade de dialogar e falar com transparência com seus usuários e que toda a aplicação dela, de fato, atende um propósito legítimo, uma finalidade que ela é socialmente benéfica, né? Talvez esse seja o termo mais utilizado quando a gente olha para tudo que a gente tem hoje em termos de, né, princípios de OCDE, ONU, Unesco, eles estão todos, né, associados a um benefício que a inteligência artificial vai gerar para a sociedade em razão dessa utilização. Claro que eu preciso explicar, né, o princípio da explicabilidade não é nada novo para quem, né, trabalha aqui no Brasil, já tinha no direito do consumidor explicar o score de crédito, agora tem na LGPD, certamente vai ser incorporado numa inteligência artificial, a necessidade de estar sempre aprimorando de forma, né, constante. A gente viu que as decisões, as inteligências aqui, né, as aplicações, elas vão tomar. Ai, meu Deus, de novo não, um minuto, pessoal. Eu tô aqui também, viu, Samantha, Pois Marcelo, não. Roberta, irmã Cato, tô vendo todos vocês. Eu conheço vocês já, a gente é aqui da Imaculado. Então estamos todo mundo junto, prontos aqui, e a gente sempre dá chances, então a gente gosta muito de legalidade. A confiança Razão no uso e jurídica. aplicação. É isso, exato, Samantha. A confiança no uso e na aplicação da inteligência artificial precisa ser algo socialmente benéfico, explicável, um aprimoramento constante. Então, assim, o foco no usuário e na experiência é uma coisa que para a gente é inegociável. Mas é o seguinte, alguém tem alguma coisa a complementar? Marcelo? Acho que o Marcelo é o mais quietinho, porque ele tem uma cabeça, Não, tipo, eu parece a tô. aquele que não pode ser nomeado, aquele que você acha que é Deus. Não, não, eu tô. Eu fui lá atrás em George Orwell, em George, 1984, óbvio. né? Eu fui lá atrás e agora eu tô Eu refletindo. conheço, é tipo 2000 anos essa É, brincadeira de ir pra lá e pra cá. então eu tava pensando nisso que as doutoras estavam falando, primeiro da doutora Thay, Welcome, welcome. Marcelo, pode falar. eu me lembrei do caso da escola das alunas foi usada inteligência artificial para, vamos dizer assim, colocar elas de uma outra situação, no caso do Rio de Janeiro. E com relação a essas aplicações que vocês estão falando agora, é interessante saber o seguinte: o quanto essa empresa vai ser social, não só para fora, mas para dentro. Como é que quem está do lado de fora vai saber que do lado de dentro a empresa já não está sendo discriminatória, já que eu estou elaborando o programa? Boa, Se Marcelo. eu estou elaborando o programa, eu posso fazer ele pensar do jeito que eu quero que ele pense.
Aí você entrou no ponto que eu queria chegar, né? Que é a decisão ética da empresa. Então, você montou todo esse calhamaço de documentação, você está falando que sua aplicação tem isso, mas o fato é que você tem uma série de decisões éticas envolvidas aqui dentro desse processo, e o que eu queria comentar e dividir com vocês é que a gente está falando aqui de uma ética empresarial, muito associada a dinheiro, né? A atividade empresarial tem sim esse objetivo de geração de lucro. Como eu já ouvi uma frase bem famosa, né? A empresa não é uma ONG, enfim, ela precisa gerar lucro, né? E ela só gera lucro também se ela fizer de uma forma responsável e sustentável, senão ela ganha muito dinheiro, mas depois ela não consegue se sustentar. E essa que é muito diferente daquela ética que a gente vê, né, de Aristóteles, Kant e tudo mais. Então, a ética que a gente vai estudar aqui para essa mandala super linda de ver e baseada em princípios, ela vai estar ligada principalmente à proteção de dados, porque, ela é a matéria-prima. 2, não necessariamente o dado pessoal vai ser, né? Desculpa, não necessariamente o dado ele vai ser pessoal, ele pode ser só um dado, mas muitas vezes ele é um dado pessoal, e eu estou falando de coleta de dados da informação. Então, na hora que a minha inteligência artificial está coletando esse dado, eu tenho uma primeira decisão ética de cunho mais, né, digamos, econômico, e aí vou voltar no exemplo que a professora Thay compartilhou aqui com a gente. No caso da Clearview, a gente tem uma entrada de dados massiva baseada numa prática muito comum, que é o scrapping. Eu vou lá na rede social, o dado está publicamente acessível, tem um termo de uso que fala que eu voluntariamente disponibilizei a minha informação na internet, então eu estou sujeita a isso. A primeira decisão ética aqui, certamente a Clearview, entre outras muitas, devem ter tido uma discussão. Se não tiveram, agora os nossos comitês, né, que já estão mais estruturados, certamente vão falar. Você é eticamente responsável coletando essa informação publicamente acessível, tendo uma possível desvio de finalidade aqui? É uma questão que a gente precisa pensar e refletir e discutir com várias áreas. Claro, a gente é do direito, a gente não tem uma visão do comercial, a gente não tem, de repente, uma visão muito aguçada do relacionamento com o cliente, mas passa, sim, por uma decisão ética da empresa num momento muito crítico aqui, que é a entrada do dado dentro da tecnologia relacionada à coleta, mas não necessariamente só por scrapping. A gente também tem o dado entrando dentro dessas aplicações com base no consentimento, por exemplo. E aqui eu vou pegar um caso que certamente mais recente, todos nós já passamos ali, ou pelo menos ouvimos falar, quando o Zoom alterou a sua política lá, de termos e condições para poder usar os dados das reuniões para treinar os seus modelos de IA. Isso também envolve uma decisão ética, a empresa não estava esperando que fosse gerar um abalo social bastante, né, questionador com relação a essa prática. Poxa, mas eu tenho reuniões de N naturezas, como que assim, esses dados que eu dei o meu consentimento, porque a gente deu consentimento, vão ser utilizados para o treinamento dessa inteligência artificial. Então, aqui eu também tenho uma decisão ética, que certamente eles devem ter tido e que gerou eles voltaram atrás, mostrando aí, de fato, que tem uma governança ética, que, de repente, também tem um impacto econômico de marca, tá vendo como as coisas elas acabam 100% se relacionando? Teve um impacto na marca, gerou essa bala no foco do usuário, na experiência do usuário, e ela se reaprimorou ali, essa tecnologia, enfim, ela tomou uma decisão de um outro contexto. Claro que assim, isso é uma análise que eu, Samantha, estou fazendo, sem conhecer ninguém ali do Zoom, obviamente, mas é uma interpretação possível de ser feita. Se a gente conhecer alguém, acho que é uma questão legal para a gente debater, um caso de estudo bastante significativo. Quando a gente fala, por exemplo, uma outra questão de decisão ética que a empresa está tomando, ainda relacionado com essa massa de dados que entra, quando a gente gera ali o que eles chamam de data generation, que é uma terminologia usada pelo professor Solov, mas nada mais é do que eu inferir dados sobre uma determinada pessoa. Machine Learning faz isso, né? Inteligência artificial, Machine Learning, Deep Learning. O Machine Learning faz isso. Eu pego o dado, eu estou inferindo um score de crédito para uma determinada pessoa, com base numa informação que eu tenho. Então, assim, qual é a qualidade de dados que eu vou alimentar a minha tecnologia
para poder fazer, de repente, dados inferidos sobre comportamentos de uma pessoa. E por que isso é importante? Porque quando a gente fala principalmente de predições, a gente usa dados históricos, muitas vezes, porque a gente está prevendo o futuro, um comportamento futuro, mas com dado histórico estático. Isso também gera uma decisão ética para a empresa. O quanto que aquela variável que eu estou usando de uma fotografia passada vai servir para eu me relacionar com o meu cliente futuramente e prever um comportamento dele. Qual que é o peso que eu vou dar para essa tecnologia na tomada de decisão de vou vender um determinado produto, vou dar um crédito, vou admiti-lo dentro de um determinado seguro e assim por diante. Então, são todas questões éticas que a gente está falando aqui de qualidade de dados, que se eu tiver uma assertividade grande nessa qualidade, é LGPD aqui a gente está falando, atualidade da base, precisão da informação, é tudo qualidade aqui, sobre uma perspectiva técnica, que gera um custo. Quando o dado entra na minha base, para eu fazer uma higienização, que nada mais é do que a padronização do dado, por exemplo, sociedade anônima, S.A, S/A muda. Eu tenho um gasto aqui bastante significativo com qualidade de dado, com data, né, governance. Quanto que eu vou gastar com isso sobre uma perspectiva econômica versus o meu retorno futuramente fazendo essas previsões ou, enfim, gerando essas informações em cima de determinada posição. Então, aí a gente já falou de data collection, né, de quando eu coletei a informação, ela entrou, de quando eu fiz um dado inferido e de quando eu estou fazendo decisões a partir de um dado passado. E claro que aí eu também tenho, dentro dessas previsões de decisão que eu posso ter, eu tenho pelo menos 3 categorias para pensar nessa qualidade de dados, né? A própria previsão futura que eu falei, com base numa estatística passada, e uma questão importante também, que são quando eu uso bases de dados para alimentar os meus modelos, para ele poder fazer isso. Eu quero que o meu modelo seja o mais assertivo possível, eu sou uma empresa ética, quero essa qualidade nas minhas decisões futuras. Porém, eu vou treinar ele antes para que ele não gere um score prejudicial. Então, eu estou treinando a minha base. Como é que eu vou fazer esse treinamento? Eu já superei uma decisão ética aqui. Então, eu estou fazendo o meu treinamento, só que eu preciso escolher as bases que eu vou treinar essa informação. Como que eu escolho essa base? É um outro ponto que envolve custo. Porque uma coisa é eu treinar os modelos com bases que eu tenho disponível no mercado, web scraping, custo zero, só desenvolvimento da tecnologia. Outra coisa muito diferente é eu ter bases de dados variadas, com diversidades gigantes ali, onde eu certamente vou ter que ter preocupação se tem consentimento, se tem base legal, ou seja, eu tenho um custo aqui. Então, a minha decisão de treinamento, que vai estar intimamente ligada com a questão de você ser ou não ser discriminatório, ter ou não ter um determinado viés, está na eleição das bases do treinamento do modelo, que envolve um custo aqui. Então, ética empresarial relacionada a um ganho econômico aqui, que é o que a gente tenta dar esse contorno dentro do direito para sopesar, né, o desenvolvimento econômico e tecnológico, mas também, né, com o desenvolvimento ali, né, do bem-estar do ser humano, a proteção dos direitos de personalidade e tudo mais. E aí, a última questão que a gente tem ainda é com relação à automação dessas bases, né? Então, eu vou como que eu quantifico? Eu vou automatizar cada vez mais essa base, essa tecnologia, retirando o caráter de supervisão humana do machine learning, ficando só com o deep learning. Então, quanto que eu vou confiar na minha máquina, depois de ter feito esse treinamento, que a gente passou por essa escolha de bases, depois de ter, né, setado todos os pesos e medidas de cada uma das variáveis, o quanto que eu extraio essa supervisão humana e deixo ela apenas com uma deep learning ali, sabendo que pode haver uma deepfake envolvida. Também é uma outra decisão ética que também gera para nós ali uma discussão substancial dentro da companhia e um dever de, né, formalização aqui de documentação. O marco, assim como a gente faz relatório de impacto, privacidade e proteção de dados na LGPD,
se vier o marco legal da IA com a redação que está sendo discutida agora, a gente também certamente vai ter ali a necessidade de fazer documentação dessas escolhas de bases, né? Então, essas decisões éticas aqui, que vão ser feitas em níveis de comitê, elas também acabarão ali, certamente, sendo incorporadas de alguma forma dentro dessa documentação. Mas, assim, eu concordo que é um ponto extremamente polêmico, a ideia é só para a gente começar, né, ali a discutir em conjunto. A ideia, pelo menos a minha, da professora Thay, não é esgotar a discussão, mas é criar mais dúvidas para que a gente consiga debater cada vez mais e melhor com a profundidade que o tema exige. E aí, eu acho que esse era meu último slide aqui. Eu vou parar para a gente bater esse papo, né, Thay? E aí, Isso. Marcelo, eu vi E que aí, falando, você fez uma cara, então, se quiser compartilhar com a gente não, mas aqui. eu entendo a dor do Marcelo. E aí, Marcelo, sabe o que eu queria te falar? Eu acho que existe uma questão de ambiente do mercado, né? A Samantha, ela trouxe as questões ali éticas envolvidas e aliadas ao custo, mas eu acho que a gente está num momento das nossas vidas aqui no Brasil que não dá para as empresas fazerem qualquer coisa, porque é um desvio que vai levar a uma rusga na reputação e isso vai ter um impacto enorme. Quer ver? Antes da gente falar de IA, para pensar um pouco naquela grande rede de farmácias que há um ano e meio atrás começou a querer coletar biometria para atualizar a base de dados. Mas, pelo amor de Deus, né? A LGPD já estava em vigor, para que coletar um dado a mais, que é um dado sensível, para você atualizar, quando na verdade o cara está ali, ele está no balcão, né? E você pode fazer o atendimento. O que aconteceu? Eles foram denunciados, o órgão de defesa do consumidor foi lá para cima, notificou, multou, e eles falaram: não dá. E aí, o que aconteceu? Isso abriu um leque de investigação que hoje existe uma discussão da ética empresarial deles. Será que realmente eles estão vendendo os dados das pessoas que compraram os medicamentos? Essa é essa discussão. E eu acho que esse é um pouco do ambiente que a gente vai vivenciar. O que, na verdade, a gente vai ter que ter essa curva de aprendizado, porque a gente saiu do mundo analógico, a gente já está no mundo digital, e agora esse mundo digital ele está nos propiciando a inteligência artificial. Vocês estão entendendo? Então, a gente vai ter que se moldar a essa realidade que a gente tem hoje. E a gente tem inúmeros exemplos, né? A primeira multa da NPD, há 8 meses atrás, né, foi para uma empresa de pequeno porte, né? A gente trabalha na área de privacidade e proteção de dados, a gente ficou revoltado. Tanta empresa grande envolvida em vazamento, ela foi lá, pegou o pequeno. Mas tem um viés ali por trás, né? Por que, na verdade, a coordenação de fiscalização resolveu dar a multa para essa empresa de pequeno porte? Primeiro, porque, de acordo com o coordenador, ele estava pedindo para ser multado, né? Porque ele perguntava, o cara não respondia. Olha que legal, né? Ele fazia as solicitações, o cara não mandava documentação. Mas o ponto é outro. Por que essa empresa chegou nesse estágio? Porque uma pessoa denunciou ele no canal ali da NPD e falou: ele está vendendo o cadastro. Um cadastro que a gente não sabe de onde que surgiu. Então, hoje, a gente vive um mercado que, na verdade, a gente tem vigilantes. São vigilantes que vêm do próprio cidadão na qualidade de consumidor, mas a gente tem vigilantes, porque aqui no Brasil a gente não é beginner, gente. A gente não é principiante, não. A gente tem órgãos de defesa do consumidor há mais de 20 anos. Então, não dá para fazer qualquer coisa. Então, eu acho que tem duas questões que são importantes, que é custo, que a Samantha está trazendo, e governança. As empresas que não tiverem governança agora em privacidade, e vocês que estão trabalhando, estão se especializando no assunto, isso vai cair no nosso colo. Não tem área dentro da empresa que esteja mais bem preparada realmente, né, muitas das empresas, como a área de privacidade. Inclusive, né, a NPD está de olho, ela está querendo ser o grande guardião, né, dessa aba. E lá fora, na Europa, Estados Unidos, profissionais da área de privacidade estão se preparando para pegar esse job description. Nas poucas atividades que a gente já teve atuação direta, esse tal do relatório de impacto ali, que é o grande mistério, né, que a professora Samantha está trazendo,
a gente está fazendo relatório de impacto em cima de aplicações de inteligência artificial. A gente tem que fazer. E lá a gente aborda essas questões éticas e legais, base, né? Base legal, fundamento para você realizar o tratamento daquelas informações quando envolve dados pessoais. Então, eu acho que a gente tem um arcabouço dentro do ordenamento jurídico que agora as empresas não têm muita alternativa. Elas vão ter que fazer o privacy by design, a construção dessas aplicações, elas vão ter que fazer o assessment desses terceiros para os quais, né, de repente, ela contrata para fornecer essas soluções, porque eles vão ter que entender se na origem da montagem daquela aplicação a gente tem essas premissas ali colocadas. Eu acho que o mundo é outro, né? O mundo que a gente conhecia há 5 anos atrás, pelo menos nos últimos 2 anos, a gente teve um impacto ali significativo e as empresas que não estão agindo de forma ética e responsável no tratamento dos dados pessoais de seus titulares, de seus consumidores, eles vão começar a sair do mercado. É isso que vai acontecer. Eu acho que é isso que a gente vai ver. E isso é a opinião minha, tá? De um pouco do cheiro do que eu tenho visto. Doutora, Falei muito, gente. Falem vocês agora. This is the doutora, moment. literalmente, nós saímos do e-mail marketing para entrar na inteligência artificial. Nós só modernizamos o processo. Modernizamos o processo. Em relação àquilo que a doutora Samanta estava falando, eu vejo daí, vou fazer uma correlação com o deepfake. Eu estou procurando uma pessoa para o meu ambiente de trabalho. Estou recrutando uma pessoa para o meu ambiente de trabalho. Esta pessoa tem uma foto, um deepfake, na internet, no estádio de futebol, agredindo uma outra pessoa. Este deepfake vai parar na minha base de dados. Como é que funciona daí? Como é que vai funcionar a minha inteligência artificial, aquela que eu programei? Porque isso tem que ter uma pessoa por trás para informar passar essas informações para a máquina. Ainda tem, né? Ainda tem. Então, como é que isso funciona? Porque isso também Ele se eu precisa... eu estou lidando com uma coisa falsa, com uma coisa que não aconteceu. E eu estou Sim. excluindo aquela pessoa daquela seleção porque aquela pessoa tem uma atitude fora da empresa que não é condizente com o aspecto da empresa, com a parte da empresa. Então, mas isso tem que estar ali dentro do fluxo e do procedimento, né? É isso que a Samanta estava trazendo. Quando você pega essa massa e volume de dados, né, a expectativa que se tem, e todo mundo está falando isso, então me parece que vai ser adotado para tanto, é que você precisa validar aquele conteúdo. Então, por exemplo, a gente está indo para o deepfake, mas para pensar hoje, bancos digitais. A gente tem algumas empresas que oferecem para esses bancos digitais a validação ali de identidade. Não vou nem questionar quem é, né? Porque eu e a Samanta a gente já discutiu bastante sobre isso. Mas o correto dessas empresas, o que é? Ela deveria validar a identidade. Então, eu tenho condições e formas para realizar isso. Se você sai desse mundo, que hoje é basicamente uma aplicação ali para verificar ali a biometria, se você está querendo usar a sua aplicação agora para efeito, né, de uma inteligência artificial generativa ou discriminatória, que seja, o fato é que você tem que ter dentro do seu processo, né, um momento ali em que você vai ter que validar aquele documento, entende? Porque senão você vai estar jogando documentos falsos, é o que vai dar falso, né? Para dentro da sua base. Então, dentro da governança, por isso que eu estou falando do G. Tudo nessa vida, para mim, eu aprendi, isso daí foi minha dissertação de mestrado, governança é vida, gente. A gente precisa ter essa governança em privacidade, a gente precisa ter essa governança, né, no que se refere à proteção ali e à verificação de informações que a gente vai colocar ali dentro da base. Isso deveria estar, isso faz parte, entende? Eu vou dar um número para vocês, que é um número aqui do Mercado Livre. A gente tem, por segundo, 45 compras dentro da plataforma do Mercado Livre Mundo Amarelo.
Quando a gente vai para o banco digital, que é o mercado pago, a gente está processando em média 300 transações por segundo. Se a gente não tiver inteligência artificial no processo de autenticação, a gente não consegue ter precisão, acurácia, tempo de análise, ou seja, a gente não consegue operar, né? Assim, claro, os números aqui são grandes, mas se a gente pegar essa escala do Banco do Itaú, por exemplo, o número é ainda maior. E aí um outro dado que eu também acho assim bastante impactante, isso não é um dado do Mercado Livre, mas é um dado do mercado mesmo que a gente atua. A cada 40 transações processadas, a gente tem pelo menos 5 sendo vítimas de fraude. Então, assim, se a gente pegar aqui o Mercado Livre está processando 45 transações por segundo no mundo amarelo, mais 300 transações no mundo digital, a gente tem aqui uma alta probabilidade da transação ser fraudulenta por N razões, incluindo deepfake. Então, isso mostra que, assim, tem um lado ruim da tecnologia, de medo, de que a gente precisa ter toda essa governança que a Thay falou, e que demanda, sim, sentar com os times, fazer documentação, enfim, para o negócio ser sustentável. E tem um outro lado que ele é muito positivo, porque se a gente não tiver essa tecnologia, a gente deixa de fazer inúmeras atividades que a gente gostaria que fossem feitas, né? Então, assim, é aquele trade-off que a gente tem que ter muito carinho e cuidado também na hora de negociar. Eu queria aproveitar a oportunidade que foi tratado da questão do risco e desse trade-off. Eu tenho visto que a melhor maneira de lidar com isso é usar a tecnologia para tentar evitar os golpes que vão vir pela tecnologia. Porque, por exemplo, já ouvi falar que a estratégia é você pegar, gravar um vídeo para você ter uma base de dados para você fazer o seu próprio deepfake para poder publicar coisas na internet, e na vida real você acaba mudando a sua skin, entre aspas, para você não ser confundido e não conseguirem utilizar. Eu já ouvi umas 3 pessoas falando dessa possibilidade de uso do deepfake para evitar cair em golpes ou sofrer golpes. Então, a gente tem que mudar um pouco o modo de pensar, porque eu até um pouco, desculpa a palavra, mas estranho o golpe que a gente teve no Rio de Janeiro, da moça que levou. Se tenta fazer isso pessoalmente, imagina o que fazem no ambiente da internet. Então, as pessoas sempre vão tentar achar uma maneira de aplicar um golpe. A gente tem que tentar encontrar maneiras de evitar que isso ocorra. É um trabalho que nunca vai acabar, basicamente. Concordo, Bruna. E aí eu vou voltar para a primeira pergunta ali da Irma, que eu estava esperando. Ela está aqui ainda? Irma, está aqui ou já saiu? Ah, ela saiu. Mas ela fez uma pergunta interessante ali no começo, né, do chat, na hora que eu estava fazendo a apresentação, eu estava esperando aqui o melhor momento. Mas, assim, é aquela velha história, como evitar as fraudes? Eu vou dizer, depende, né? O Yoda, naquele caso lá que eu trouxe para vocês, ele só tomou o golpe porque ele ficou excessivamente exposto, né? A Irma voltou. Então, assim, não tem como. A gente precisa tomar atos diferentes. A gente precisa começar a ter as reservas ali como pessoa mesmo, como cidadão, e isso nos leva a ter que entender justamente quais as engenharias sociais que estão acontecendo com as novas aplicações ali, para a gente se defender disso. Então, eu acho que você está certíssimo, e eu concordo com você, Bruno. Eu acho que não tem muita outra forma ali de a gente evitar isso mesmo. E aí, pessoal, querem compartilhar alguma dor, tirar dúvida? A gente viu no evento, pessoal, a título de curiosidade aqui, que tem. Tá, você lembra o nome da pessoa que desenvolveu as roupas? Ah, Esqueci é um o nome nome. difícil, porque ela é uma francesa. Gente, vocês acreditam que tem uma pessoa que desenvolveu a roupa da invisibilidade? Mas eu Mas quero dizer a funciona vocês que eu mesmo? não usaria. Pior que funciona. Não sei também se a gente foi enganado. Pode ter sido deepfake na hora, mas
ela estava ali no Congresso, ela chama Rachel Diderot, né? Ela é uma francesa, ela fez mestrado na Universidade de Milão, aí ela pegou uns cabeças pensantes lá do MIT, que eu achei chiquérrimo, e desenvolveu uma roupa que ela designou como invisibilidade. Então, assim, qual que era o desafio dela? Um- Nesse mundo que hoje, né, que viu, né, gente, tem câmera de biometria para tudo quanto é lado, você está coletando, ela em algum momento ela imaginou que isso poderia assim ser utilizada pelas empresas. Então, como é que funciona? A pessoa que está usando essa roupa, alguma coisa acontece que essa tecnologia da biometria não reconhece essa pessoa como pessoa. Então, ao não reconhecer essa pessoa como pessoa, o que que ela faz? Ela não faz a leitura da biometria, entendeu? Então ela falou: olha, futuramente, se todo mundo usar as roupas, é isso, né? Não tem aquela velha história ali de tenho que coletar o consentimento. Se eu estou na rua e estou usando a roupa, eu não estou dando consentimento para coletar minha biometria. Se eu não estiver usando a roupa, eu estou dando consentimento, entendeu? Só que assim, né? A roupa ainda não é uma coisa ali que ela produziu em massa, não é acessível, que é um tanto cara, e assim, não tá bem Não é um fashion, tanto não é bonita fashion. também. Então, assim, não sei. Mas isso é interessante. Olha o nível que a gente chegou, né? A gente passa ali e toda hora são dados, né? As pessoas querem nossos dados. Então, é o nível que a gente chegou para desenvolver uma roupa dessas, que ela chamou ali de roupa da invisibilidade. Aí, na hora, é isso. Não sei se a gente sofreu trollagem, como dizem, né? O linguajar normal. Mas, assim, ela mostrou, ela apareceu, ela estava com uma capa. E aí a máquina fez o reconhecimento facial dela. Quando ela tirou a capa, que ela estava lá com o macacão ali meio estranho dela, aí de fato não fez a leitura. Ficou vermelho, então não fazia a leitura ali da biometria facial dela. Então, é isso. Fala, Ju. Não, que coisa interessante, eu não vi isso e eu ia perguntar exatamente isso, como é que é? Se é uma roupa que precisa cobrir pescoço, como é que é, assim? Não, é um macacão. Ela tem até uma versão ali de. Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa tecnológica. Eu vou compartilhar aqui na tela para mostrar para vocês, mas assim, ela tem vários modelos, pode ser uma camiseta, uma jaqueta, entendeu? Mas eu tenho que mostrar, porque assim, eu não posso ficar agora que a Samantha lembrou, eu não posso ficar isso só para mim. Vocês precisam entender, porque senão vocês vão achar que eu tô desdenhando da roupa dela, entendeu? E não é isso, eu não estou desdenhando da roupa dela. Mas eu fiquei com vontade de comprar. Eu fiquei com vontade de comprar para testar, porque eu acho que esse que é o futuro nosso, né, que a gente tem. Espera aí, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Que Eu já contraditório, consegui o meu né? recurso. Que Oi? contraditório. Quando as É. redes sociais saem, vai todo mundo para as redes sociais se mostrar. E agora vem alguém para colocar uma capa para não se mostrar. Na verdade, ela se mostra, mas a pessoa E, não pode usar a foto dela, não e pode doutora, pegar a biometria. É isso que está acontecendo ali, entendeu? doutora, Ó, posso ir um pouco mais longe? com Olha como isso certeza. pode ser usado para uma outro tipo de situação, né? Durante uma guerra, por exemplo. E, amiga, passa o host para mim, para eu poder compartilhar a tela, Samantha. Então, já ensinaram para gente. Você vai lá em participantes, clica ali em Tá, cima do meu nome e me chama de host, que tá tudo certo. ah, tá certo. Professor, até agregando um pouco o que o Marcelo falou, acho que é do negócio de ir um pouco mais longe, na parte, por exemplo, de cometer um crime, né, e a pessoa querer de alguma forma, se esconder Ó, por uma eventual, né, Isso. isso é, também pode ser burlado, né, para coisas negativas. exatamente. Porque se funcionar, é exatamente isso. Olha que roupa mais linda, Ju, em sua homenagem. Parece Aí que tem tem roupinha. essa barra vermelha aqui, que é para mostrar que a pessoa não conseguiu reconhecer como pessoa e não faz a leitura da face dela. Que coisa mais Que loucura. revolucionária. Eu achei, mas esse é o ponto. Eu acho que para tudo, né, pessoal? Eu acho que esse que é o ponto. Eu acho que para tudo a gente vai estar nesse dilema.
Porque as coisas, elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal, que é o que funciona hoje no mundo analógico, né? A Bruna lembrou a infelicidade do caso que a gente viu hoje, né? Que uma cuidadora levou um senhor ali idoso, já está falecido, meu Deus. Então, assim, né? Onde que a gente vai parar? Tem esse caso do Yoda, que eu fiquei realmente chocada. Eu fiquei chocada. Isso é um caso de engenharia social mesmo, né? Que acontece. Boletos fraudados, e é isso. Ô, Então, Thay, assim, diga. aquele comentário de que as plataformas Facebook, Instagram, eles iam ser obrigados a colocar algum aviso quando as imagens e vídeos publicados fossem criados através de inteligência artificial. Isso você acha que vai acontecer? E se acontecer, seria uma forma de evitar, assim, essa questão do deepfake? E também da voz, né? Porque já se utiliza a voz de outra pessoa também, você consegue, né, fazer tudo, praticamente. Eu acho que vai ser muito difícil a gente inibir algo desse gênero, entendeu? E também essa. E aí é uma opinião particular minha, sabe? Para tudo que criam obrigações, eles criam obrigações ali em cima das empresas. Não que eu não ache que essas empresas que têm esse poderio de mídia social não devam fazer, devem fazer. Mas é complicado, né? Você determinar ali a validação e não é por causa disso que a gente vai inibir a questão de deepfake. Isso vai acontecer, como já acontece, né? Há alguns meses atrás, no Rio de Janeiro, já que tem pessoas do Rio de Janeiro aqui, uma escola tradicionalíssima do Rio de Janeiro, os meninos pegaram a foto de uma menina que estava na mídia social, gente, vestida. E eles usaram lá a aplicação de deepfake para deixá-la nua. Olha que absurdo. E aí a resposta, né, do governo é isso. Vamos agora fazer uma lei ali contra o uso de deepfake para essas finalidades. Não, Mas mas isso é quer lei. dizer que vai parar? Não vai Não. parar. Que é essa velha, que é aquela discussão que eu trouxe para vocês da regulação na Europa, com a efetividade dessa regulação, né? O quanto que ela é efetiva. Então, esse que eu acho que é o grande ponto ali, que vai ser sempre o nosso dilema. Sempre o nosso dilema. A única Então, coisa que eu posso falar é que a gente tem que estar do lado do bem. através ali da governança em si, seria uma forma da empresa prevenir que isso aconteceria com ela, por exemplo, que alguém Isso. criasse Isso. um deepfake do CEO para fazer uma reunião, fechar um contrato, por exemplo. Seria cada um fazendo isso, tendo esse cuidado dentro da organização. Mas vai pra garantir não... 100%? Não, A gente óbvio. tem um risco. Quer Sim. ver um treinamento ali que eu fiz? A empresa era uma empresa de tecnologia da informação. Daí a gente tinha terminado ali toda a parte ali da disseminação da cultura de proteção de dados. Já que você falou de CEO, né, Beatriz? Aí a gente pegou e mandou um e-mail, pelo e-mail ali do CEO, e falou assim: venha tomar um café com o presidente. Olha que chique, não? Você que recebe esse e-mail, e a gente pede para você clicar no link, tá certo? Para poder reservar na agenda. Você clicaria ou não? Quem falar que não é mentiroso, tá? Uma empresa de tecnologia da informação, Eu não sei, eu sou desconfiada. 75%, inclusive o CEO ficou. Esse é o mundo que vivemos, porque no fundo é isso, né? Eu acho que a gente tem décadas e como indivíduo e como consumidor, a gente não protege nosso próprio dado, a gente sai dando nossos repés para quem quiser, não é isso? Aí no on the job é isso, né? O percentual de incidentes que a gente tem de segurança é por erro humano, é por causa disso. Então, cabe à empresa, sim, estabelecer a melhor governança, ter lá os controles, as ferramentas, mas sabendo que vai acontecer um problema, e aí a questão é, a boa empresa, ela tem um bom plano de resposta. Sabe aquele disaster recovery, ele vai dar um jeito ali para resolver, para fazer a remediação. Por isso que eu sempre aposto no G da história toda. Legal. Doutoras, politicamente falando, nós estamos preparados para leis a respeito disso? Ou vocês confiam?
Não. Não entendi, Marcelo. Eu digo que, politicamente falando, Ah. a IA não está preparada para leis ou para ser subordinada a leis com a cultura que nós temos. Eu acho que não, né? E assim, Não. nesse contexto, eu concordo com o Dr. Rodrigo aqui que está trazendo, né? A gente mal e mal ali está conseguindo uma efetividade da LGPD, acho que ainda tem um caminho ali, né? A gente tem uma agenda regulatória da NPD que ela precisa terminar, ela precisa apreciar aqueles casos grandes para entender mais ou menos qual que é o senso de governança que ela vai nos direcionar, entendeu? Mas, Eu assim, digo, eu estou um pouco feliz, a Samanta sabe disso, que a gente tem algumas teses, e essas teses estão vencendo, né? Temos Lá uma atrás, eu sempre dificuldade. falei, ninguém acreditou que ia acabar essa história da lista. Só faltava jogar, as pessoas jogarem ovo na minha cara na rua, entendeu? Aí, olha aí, 5 anos depois, a gente tem ali uma questão de vigilância acordada ali com as operadoras de telefonia. Então é isso, é um movimento, né? Resiliência como formigas, né? A gente trabalha nessa área e é um passo de cada vez. É isso que a gente vai ter ali. por isso que as doutoras Fala, Sá. falaram que cada empresa tem que tratar internamente a sua política de... Sim. Exatamente. Fala, Uhum. Samanta, eu te cortei, né? Não, não, era isso mesmo. Assim, a gente tem um desafio grande pela frente. A IA, ela tem várias aplicações, então é difícil até para pensar numa regulamentação que possa. A mesma questão que a gente viu na LGPD, a gente vai ter agora em uma escala muito maior, né? Essa dificuldade de pegar todos os mercados, não desatualizar. E se a gente for principiológico, a gente não pode esquecer que a gente tem um judiciário brasileiro bastante fragmentado em estados, são mais de 5 mil municípios, né? Então, o quanto que a gente quer ser principiológico também dá margem para essa insegurança jurídica, né? Digamos assim. É um super desafio. É o nosso desafio, né, gente? Doutoras, e até falando um pouco de desafio, eu sei que a gente está se estendendo, não quero também tomar muito tempo de vocês, mas eu gostaria muito de pedir uma dica, né? Tendo vocês aí como grande referência profissional na área e tal. Hoje eu atuo fortemente, né, na empresa que eu trabalho, numa multinacional, com essa parte de proteção de dados, né? Até é muito interessante porque eu faço parte do Comitê Global, então você vê muitos inputs ali, muitos insights da GDPR, enfim, de todas as legislações aí mundo afora, referente à proteção de dados. E aí, nesse contexto, né, da gente falando da IA, toda essa parte do desafio que a gente tem da governança de dados na empresa, enfim, é, por mais que a LGPD já está muito mais conhecida, né, já está sendo muito mais disseminada, isso é bom, né, mas também ainda falta muita coisa, até a Thay falou uma coisa certa, eu estava olhando hoje, inclusive, coincidentemente, a agenda regulatória lá na NPD, estava olhando ontem e hoje para um trabalho que eu estou desenvolvendo, e aí a dica que eu queria pedir para vocês é assim, hoje, na opinião de vocês, né, e até com o portfólio de vocês, qual que seria a dica de vocês para o advogado que está atuando nessa parte da tecnologia e tal? Quais os cursos, né, quais as áreas de conhecimento que a gente realmente precisaria se inteirar? Fugindo um pouco só dessa parte de legislação e, claro, tendo toda essa habilidade do risk assessment, né, que a gente já precisa ter como advogados, mas indo um pouco aí para a seara, talvez, da segurança da informação, a parte, assim, mais técnica, eu digo, né, se isso é realmente importante, porque fica aquela coisa um pouco... Eu vejo a parte da legislação, quando fica um pouco mais técnico, a gente joga para TI, né, nessa parte de resposta de incidentes e tal. E eu queria saber, assim, qual que é a dica de vocês para hoje, profissional que está se especializando nisso, trabalhando fortemente com isso, quais seriam essas outras áreas, assim, para a gente ter de conhecimento? Que eu fale, Sá, e você complementa? Tá. Débora, eu sempre defendi que essas pessoas que atuam na área de privacidade e proteção de dados, ela vai ter que ter uma multidisciplinariedade, entendeu? Então, para a gente que é mulher, a gente vai ter que ser mais superwoman ainda. Sim, Então, assim, legislação, óbvio, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber, né? aplicar. Até Uhum. porque a gente está falando de riscos jurídicos inerentes à operação.
Mas a Samantha vai concordar comigo que a gente não tem outra alternativa senão a gente se especializar em segurança da informação, em cybersecurity. Uhum. Porque senão a gente não consegue nem falar a mesma língua Exato. daqueles geeks, né, que são os nossos engenheiros. A gente não consegue nem encomendar para ele o que a gente precisa para ter as salvaguardas ali necessárias. Mas também, sinceramente, é para a gente se manter intacta no seguinte sentido, né? Porque você sabe que engenheiro dá uma volta na gente. Ele é mais inteligente que a gente, então ele pode dar uma volta na gente. Então a gente precisa estar devidamente municiado ali para poder caminhar. Esse é o profissional do futuro, tá? E, inclusive, isso é tão Concordo. certo que se vocês começarem a olhar para os requisitos da ISO, sabe? A 27701, que a gente está 27. falando do programa de privacidade e proteção de dados, legislação é uma pontinha. O resto, aí vem a terceira Exato. parte que eu estou te falando. E aí, de novo, né, vocês vão falar, lá vem a chata. É governança. Governança em privacidade. Então, para que a gente possa ter o monitoramento, o acompanhamento adequado, né, do programa de privacidade, a gente precisa ter os conhecimentos inerentes àquilo que a gente chama de governança em privacidade. Então, só a lei não nos basta, né? Para vocês que têm uma ambição, né, de trabalhar como encarregado, como DPoS Service, através dos seus escritórios, a coisa é um pouquinho maior, né? Não é só ficar fazendo ali, respondendo, né, as dúvidas, orientações, consultas jurídicas, mas ele requer, né, que o profissional ele possa e tenha condições de fazer o monitoramento do programa de proteção de dados ali da empresa. Tudo bem? Mas está cheio de curso interessante. E eu acho, Débora, que hoje, infelizmente, talvez você possa olhar para alguns cursos fora. São caros, mas eles têm cursos online. Então, eu acho que vale a pena, entendeu? É um investimento que, como profissional, vale a pena. Obrigada, Thay. Obrigada, Samantha. É Concordo super, com sempre tudo. muito rico as dicas de vocês. Temos mais Isso. perguntas, pessoal? Samantha, vocês não têm interesse em falar um pouquinho sobre esse tema aqui em Rio Preto, não? Nem que for por vídeo? Eu vou, gente. Adoro sanduíche de Rio Preto, não. Eu levo a Samantha, eu dirijo bem. Vocês querem? Eu vou ver a Eu tô agenda aqui, gostando vamos disso. combinar? Eu queria trazer esse tema para cá, mas assim, voltado, porque aqui só teve muita palestra voltada para o chat GPT, inclusive uma eu trouxe o Solano, foi fantástica, mas eu queria alguma Mas coisa a Solana mais... arrasa, né? Do começo até o Nossa, final. mas eu queria Vamos? trazer alguma coisa mais nesse sentido que vocês falaram. Nossa, foi fantástica aqui Claro. a explanação de vocês. Eu, mais uma vez, eu fui sua aluna também, né, da Samantha, então... Ai! Agora eu fiquei feliz, não? Então, Não, vamos, eu só posso vamos deixar combinar, meu telefone aqui organiza. no chat, vocês me chamam? Pra não, Sim, né? senhora. Tá bom, Deixa manda um oi pra comigo. mim, a gente combina. Eu levo a Samantha, gente. A Samantha adora. Eu puxo Gosto mesmo. ela vai comigo. Vai na paz. Legal. Oi, Obrigada, gente. viu, Deixa, Bia, a pessoal? gente fala. Parabéns. Eu queria, como eu já falei muito com a cabeça, já participei muito hoje aqui, né? Eu achei muito rico e, assim, um outro momento aí eu até compartilho, porque eu estou ainda acompanhando o que vai acontecer com essa questão de deepfake de um cliente que acabou caindo num golpe do trade na China. Não sei se vocês já tiveram algum caso desse. E aí tá lá, não sei nem o que não tá comigo o caso, né? Eu só fui consultada no primeiro momento. E realmente, assim, eu olhava assim, as fotos, mas você falou com essa pessoa, fez ali pelo menos uma chamada de vídeo, enfim, não, e aí tinha fotos, mensagens, você olhava a foto, você falava, sabe, não sei, sabe aquela coisa perfeita, enfim, então assim, gente, olha, realmente veio a calhar de vocês falarem sobre esse tema hoje aí, e de eu participar, e foi muito importante.
parabenizá-las aí, vocês são realmente ótimas aí, essa dupla. E, Samantha, se você vê a Thay fazendo dupla com outra pessoa, é tipo fake, não acredita. Boa Ah, noite. Obrigada. Ju, acho que é isso. Essa dupla é fantástica mesmo, gente. Onde elas aparecem, eu tô atrás, porque toda vez eu aprendo muito com elas. Dá para ver, Posso, sinal claro disso é o horário, a gente se estendeu, tá todo mundo aqui, todo mundo querendo mais. Obrigada, Thay, posso fazer obrigada. só um adendo? Vamos Posso lá? falar? É o seguinte, completando, concordo com tudo que a Thay falou, mas eu acho que é uma constante progressão, porque com a internet, os encontros virtuais e, por último, a inteligência artificial, foi muita novidade. E sempre vai ter alguém querendo quebrar os parâmetros, fazer uma fraude. Eu trabalhava no setor público, então toda vez que a gente tinha qualquer inovação em guia, em GIA, em forma de pagamento, tinha um monte de novas ameaças de fraude, de novas situações de documentos fake, tentando pagar um documento ou dizer que um documento estava pago e não estava. Então, é um jogo de caça, um jogo de caça entre gato e rato. Ele não termina nunca. O que a gente consegue fazer é ir limitando a hora que encontra o problema, procurando uma solução a hora que o problema aparece. Mas nunca dá para a gente cercar todas as hipóteses de possibilidade. Você concorda, Otay? Ah, concordo. Por isso que eu falo, né? A gente nunca vai conseguir, mesmo que a gente tenha a melhor governança, que a gente consiga implementar, né, todos aqueles requisitos que a professora Samantha trouxe, a gente não vai conseguir garantir 100% isenção de risco. Não existe isso. Nenhum negócio existe, né? Então, o que, na verdade, eu acho que é aquilo que eu vou repetir, né? Vai denotar a boa empresa diante ali do cenário que acontece o problema, né? Qual que vai ser o passo seguinte ou os passos seguintes ali para remediar? Acho que é isso. A gente ainda não tem um remédio contra maus atores. Isso vai existir em qualquer situação. Infelizmente, não. Infelizmente, Obrigada, não. pessoal. Muito obrigada pela Samantha e Thay pela tô apresentação. aqui, Muito obrigada apesar do Meli estar me chutando para fora da empresa, eu estou aqui. Vou ligar Tá essa luz certo. quantas vezes for preciso, gente. Obrigada, pessoal. Boa Obrigada, noite. Obrigada, boa gente. Boa noite. noite. Foi um Beijo, prazer. Tchau, descanso. Boa tchau. noite, boa noite. Uma boa noite a todos.